Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Na aula de geografia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a formação da Terra e a formação da litosfera, além das eras geológicas que a Terra tem e a questão também da formação dos continentes, tá? E a teoria das placas tectônicas. Esse capítulo é o capítulo 5 e a gente inicia ele na página 111 do material de vocês. Bom, turma, como nós já vimos, a formação da Terra ela surge segundo a teoria mais aceita, que é a teoria do Big Bang. E ela estimula que a Terra ela surgiu por volta de 13,7 bilhões de anos atrás. A Terra era uma grande bola incandescente com temperaturas próximas a 1500 graus Celsius. Com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente ela foi aos poucos se resfriando e solidificando na sua parte externa, formando o que nós conhecemos hoje, né, o que nós chamamos hoje de litosfera, cuja superfície nós habitamos. Então, a camada a qual nós estamos, né, que nós habitamos, ela é conhecida como litosfera. Aqui uma projeção de como seria a Terra em formação. Então, depois do Big Bang, uma bola incandescente, ela saiu no final do processo e aí ela foi se resfriando aos poucos e formando o que nós conhecemos hoje como nosso planeta, que é o planeta Terra. Durante esse processo de resfriamento, houve uma liberação muito grande de gases e vapores, que deram origem ao que nós chamamos de atmosfera, tá? Então, a atmosfera nada mais é do que a camada que envolve a Terra. Essa camada que envolve a Terra, ela é composta por vários gases e deles tem o mais importante, que é o gás que nós respiramos, tá? Que é o gás oxigênio. Então, por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra ela começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas por causa da condensação do vapor de água contido na atmosfera. Então, a gente pode presumir que na Terra choveu constantemente durante um longo período, certo? Vários milhões de anos, teve uma chuva contínua e essa chuva contínua ela fez com que a temperatura da Terra ela começou a baixar. A chuva ela caía continuamente e se acumulou nas partes mais baixas da superfície, dando origem aos oceanos. As águas marinhas e as continentais, elas formam o que nós chamamos de hidrosfera, tá? A palavra hidrosfera, ela significa esfera de água, uma vez que ela deriva de dois radicais, tá? O radical hidros, que significa água, e esfera, que significa esfera ou bola, tá? Então, é por isso que a palavra hidrosfera, ela significa esfera de água. Portanto, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos foi que provavelmente deve ter surgido a vida na Terra por conta da presença de água, tá, turma? Então, como o planeta ele resfriou e a água ela começou a se acumular, provavelmente cerca de 3,5 bilhões de anos atrás é que deve ter provavelmente surgido as primeiras formas de vida. A vida vegetal e animal, que começou a se desenvolver inicialmente nos oceanos, graças ao conjunto de influências dessas três esferas, que é a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. A litosfera é a parte sólida a qual nós nos encontramos, a atmosfera, que é a parte gasosa, e a hidrosfera, que é a parte líquida. Tá? Então, ela deu origem à quarta esfera, a qual nós chamamos de biosfera, ou esfera de vida. Tá? A palavra biosfera, ela também deriva de dois radicais gregos, que o primeiro deles é bios, que significa vida, e esfera, que significa esfera ou bola. A biosfera, portanto, ele é o conjunto de todos os ecossistemas que estão presentes na Terra. Então, junte-se todos os ecossistemas, eles são classificados como biosfera. Em todo o processo de formação da Terra, houve um interrelacionamento entre as esferas, ou seja, todos os conjuntos de camadas, né, envolvendo a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera, foi que juntou e formou o planeta Terra. Isso determinou um equilíbrio do planeta. Se ocorrer alguma alteração em uma das esferas, as outras também podem ser afetadas, tá? Então, se ocorrer algum desequilíbrio em um dos componentes, né, em uma das esferas que compõem o nosso planeta, ele pode entrar em desequilíbrio. Os seres humanos, ao promoverem transformações no espaço natural, eles romperam esse equilíbrio total, tá? Então, qualquer ação humana, ele rompe esse equilíbrio que existe aí na formação do planeta, que é a interação entre essas quatro esferas. Durante a formação da Terra,
houve o que nós chamamos de eras geológicas, que é o que nós vamos comentar um pouquinho agora. As eras geológicas, na verdade, elas são tratadas como uma escala de tempo. Então, através das combinações da idade relativa e da idade absoluta das rochas, os geólogos estabeleceram uma escala cronoestratigráfica, tá? Essa escala ela está justamente associada ao estudo da idade relativa das rochas que compõem a crosta terrestre, tá? O nosso planeta, no caso aí, a litosfera. A escala ela se divide em 4 intervalos de tempos muito grandes, que são designados por eras. Na tabela ao lado que vocês estão vendo, nós temos 4 eras principais, tá? Essa tabela, turma, ela é lida de baixo para cima, tá? Desde a era mais antiga para a era mais nova. Então, segundo a leitura da tabela, a era mais antiga que nós temos é o pré-câmbrico, seguido da paleozoica, depois vem a era mesozoica e, por fim, nós temos a era cenozoica. As eras elas dividem-se em intervalos de tempo mais curto, aos quais se chamam de período. Então, ao lado nós temos os períodos, né? Câmbrico, depois vem ordovícico, seguido pelo silúrico, depois devônico, seguindo pelo carbonífero, o pérmico, triássico, jurássico, cretáceo, paleogênico e neogênico. Tá? Então, observem aí que os períodos eles seguem também a ordem da classificação das eras. O tempo geológico ele mede-se em milhões de anos, tá? Portanto, nós vamos usar aí o prefixo MA, que significa milhões de anos. Temos aí a era pré-câmbrica, que ela surgiu em média de 4.600 a 540 milhões de anos. Os pontos principais da era pré-câmbrica são formação da Terra, a origem da vida, que foi seguido da origem dos primeiros oceanos. Lá surgiram os primeiros organismos unicelulares, seguido dos organismos pluricelulares. Então, os primeiros organismos se modificaram, surgindo os primeiros organismos pluricelulares que podem ser destacados pela origem das algas, que foram os primeiros produtores de oxigênio. Já a era paleozoica, ela segue de 540 milhões de anos a 240 milhões de anos, certo? Então, o que surgiu aí? Os primeiros seres, né? Os trilobitas, que foram os primeiros organismos com concha e esqueleto externo. Surgiram também os primeiros vertebrados, que foram caracterizados como os primeiros peixes. Surgiu também as primeiras plantas terrestres, seguido dos primeiros animais terrestres, né, que foram os anfíbios, o grande desenvolvimento das plantas terrestres e o grande desenvolvimento dos peixes. Também surgiram as florestas extensas, né, as extensas florestas, uma grande diversidade de insetos e também surgiram os primeiros répteis. O final da era paleozoica ela foi marcada pela extinção dos trilobitas e de muitos outros animais marinhos. Seguindo aí da era paleozoica, que foi de 540 a 240 milhões de anos, tá? Teve aí o aparecimento explosivo de novas formas de vida, sobretudo de formas marinhas, e desenvolvimento de todos os grupos de animais invertebrados. Os seres vivos conquistam os ambientes continentais. Ocorre uma grande evolução nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, nos insetos e nas plantas terrestres. Ou seja, a partir da era paleozoica, começa a surgir uma grande diversidade de vida, não só nos oceanos, mas também no continente, né, em terra firme. O fim da era é marcado por uma grande extinção em massa da maior parte dos organismos então existentes, tá? Uma grande parte aí de insetos, répteis, anfíbios e peixes. Já a era mesozoica ela foi marcada aí, né, por um período de domínio dos grandes répteis, que também foram conhecidos como os dinossauros. Ela inicia-se aí em 250 milhões de anos e vai até cerca de 65 milhões de anos. Então, aí ocorre o surgimento dos primeiros répteis marinhos, os primeiros dinossauros e também os primeiros mamíferos. Aí vem, né, tudo isso é caracterizado como a idade dos répteis, que é marcado pelo período Jurássico. Então, no período Jurássico, dentro da idade dos répteis, ele marca aí também o surgimento das primeiras aves, que elas apresentam dentes, tá? E o domínio total dos dinossauros. E aí, no período Cretáceo, ocorre a extinção dos dinossauros e de muitas outras espécies. Desenvolvimento de insetos que dependem das flores, como, por exemplo, as abelhas, primeiras plantas com flores também,
surgiram aí no final da Era Mesozoica, né? Que aí marcado aí pelo período Cretácico. A Era Mesozoica ela tem 3 períodos aí: o Triásico, o Jurássico e o Cretácico. Esta foi a era das amonites e dos dinossauros. Existem répteis de todos os tamanhos que povoavam os vários ambientes, tanto aquático como terrestre, como também os ambientes aéreos. E o aparecimento dos primeiros mamíferos, aves e plantas com flores. Tá? Aí no período Cretáceo, ele marca o aparecimento dos mamíferos, de aves e das plantas com flores. Já a Era Cenozoica ela é marcada de 65 milhões de anos até a nossa atualidade. A Era Cenozoica, turma, ela é marcada justamente pelo aparecimento do ser humano, tá? E os mamíferos eles acabaram também se tornando os seres dominantes. A Era Cenozoica ela tem 2 períodos, o Terciário e o Quaternário, tá? Que ele é conhecido também como Idade dos Mamíferos. Então, no período Terciário, ocorreu o surgimento dos primeiros primatas, o grande desenvolvimento das aves e dos mamíferos, é marcado pela extinção dos dinossauros e de muitas outras espécies. Já no período quaternário, que se estende até hoje, tá, dentro da Era Cenozoica, ela é marcada principalmente pelo surgimento do ser humano e os mamíferos eles se tornam as espécies dominantes. A estrutura interna da Terra e a crosta terrestre. Até hoje não se sabe ao certo do que é formado o interior da Terra. Isso porque o material que sai do seu interior, através dos vulcões, vem de profundidades de no máximo 200 quilômetros. E as perfurações mais profundas já feitas atingiram apenas 13 quilômetros. As melhores informações são fornecidas pelo estudo da propagação das ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre, que tem sua origem no interior da Terra. Essas vibrações são chamadas de abalos sísmicos. Os abalos sísmicos, turma, eles são provocados justamente pelo movimento das placas tectônicas, certo? Essas placas, elas também deram origem à formação dos continentes. A crosta terrestre é a parte superficial ou externa já consolidada no planeta, sobre a qual vivemos, tá? Então, a crosta terrestre é a parte na qual nos encontramos. Ela é constituída de uma camada relativamente fina, com espessura que varia de 5 a 70 quilômetros aproximadamente. Já o manto, ou camada intermediária, é composto predominantemente pelo magma. Então, nós temos o manto inferior, que ele é composto basicamente por magma. Abaixo do manto encontra-se o núcleo conhecido também pelo nome de NIF. NIF toma porque é a junção das iniciais dos minerais que predominam no núcleo externo, tá? Que a gente também considera como núcleo líquido, que é o níquel e o ferro. Por isso que denomina de NIF. Ni vem do níquel e Fe vem do ferro. Então, NIF. A mobilidade da crosta terrestre e as placas tectônicas. Em 1912, o cientista alemão Alfred Wegener divulgou uma teoria chamada deriva dos continentes, segundo a qual, há muitos milhões de anos, existia um único bloco continental, que ele denominou Pangeia. Aproximadamente entre 200 e 250 milhões de anos atrás, a Pangeia teria se rompido, formando 2 grandes blocos, o continente Laurasiático, que era localizado ao norte da Pangeia, e o continente Gondwana, que era localizado ao sul da Pangeia. Após essa primeira separação, outras subdivisões teriam ocorrido até que os continentes tomassem a forma e a dimensão atuais. E aqui embaixo vocês estão vendo uma representação de como teria se dado a formação dos continentes, que nós conhecemos hoje, tá? Então, vocês podem ver aí no primeiro exemplo, 225 milhões de anos, a Pangeia é formada. Com o movimento das placas tectônicas, parte desses continentes eles começaram a se movimentar e foram se separando, tá? E atualmente o planeta ele encontra-se com os continentes formados, como vocês estão vendo na última representação. Então, a representação elas vão mostrar para vocês as etapas do processo de afastamento das placas tectônicas, dando origem à formação atual dos continentes, que, no entanto, continua sofrendo alterações, ou seja, turma, como as placas elas continuam se movimentando, os continentes continuam se afastando. No princípio, a teoria de Wegener ela não foi muito aceita. Isso só mudou com a descoberta de que a crosta terrestre é formada pelas placas tectônicas e que realmente não constitui, como se imaginava, uma camada inteira ou contínua. Essa comprovação é a comprovação de que a camada mais externa da Terra se subdivide em várias partes,
formando o quebra-cabeça, ela só se deu lá em 1984. Essas placas assentadas sobre a camada pastosa do manto movimentam-se continuamente. A velocidade desses movimentos, porém, é muito baixa. A placa sul-americana, que inclui a América do Sul, por exemplo, ela afasta-se da placa africana a uma velocidade média de 1,5 centímetros por ano. Tá? Então, ela só se afasta aí 1,5 cm por ano. Aqui vocês podem observar, tá, as áreas de choque das placas e as principais placas tectônicas. Então, você tem a placa norte-americana, nós temos a placa Cocos, a placa do Caribe, a placa sul-americana, no qual está localizado o Brasil, certo? Por isso que o Brasil ele é classificado como um país continental, tá? Porque ele está em cima de uma placa tectônica inteira. Nós temos aí a placa de Nazca, a placa antártica, a placa africana, a placa euroasiática, a placa indo-australiana e a placa do Pacífico. Vocês podem observar também que no centro nós temos aí uma placa aí, do Irã e a placa da Arábia. O que produz o movimento das placas? O que faz essas placas se movimentarem? Segundo uma descoberta recente na década de 1960, o que faz essas placas se movimentarem é justamente a ascensão do magma pelas fendas existentes nas grandes cadeias de montanhas submarinas, chamadas de dorsais oceânicas, ou cordilheiras meso-oceânicas. A ascensão do magma provoca o alargamento dessas dorsais, que empurram lateralmente as placas e, consequentemente, os continentes que delas fazem parte. Esses movimentos laterais dão origem aos deslizamentos e choque entre elas. O choque entre duas placas causa um enrugamento de uma delas, enquanto a outra afunda no manto. Esses movimentos são importantes, turma, porque ele pode dar origem à cadeia de montanhas, tanto terrestres quanto marinhas, certo? Então, é devido a esse movimento, né, a ascensão desse magma, que faz com que as placas elas se movimentem. Lembrando também que a movimentação dessas placas ela é muito pequena. Então, por ano, nós sabemos que as placas elas se movimentam aí, em média, 1,5 centímetros. A crosta terrestre constitui-se predominantemente de rochas. A areia, o granito, o mármore e a argila são algumas das rochas nela encontradas. De acordo com a sua origem ou formação, essas rochas podem ser agrupadas da seguinte maneira: rochas magmáticas. Esse tipo de rochas são resultantes do resfriamento e consolidação do magma, que provém do interior da Terra e é o principal componente do manto. Um exemplo de rochas magmáticas que nós temos é o granito. Foram os primeiros tipos de rochas que se formaram com a consolidação da parte externa do planeta há bilhões de anos. A solidificação do magma pode se realizar tanto sobre a superfície terrestre como no interior da crosta. Já as rochas sedimentares, elas formam-se pela acumulação ou deposição de sedimentos provenientes da fragmentação de outras rochas, pela ação da água, do vento e do gelo e de restos de organismos animais e vegetais. O processo de formação das rochas sedimentares é extremamente lento. Uma importância que nós podemos dar para as rochas sedimentares, turma, é que nelas podem ser encontrados também os fósseis. Como elas são formadas de sedimento, elas podem se depositar em cima de um componente orgânico, que pode ser um animal, pode ser um vegetal, tá? Pode ser uma bactéria, e fossilizar esse ser, né? Fossilizar esse indivíduo. Então, as rochas sedimentares são os principais focos, né, onde pode ser encontrado os fósseis. Uma rocha magmática exposta, por exemplo, na superfície da Terra, sofre a ação do tempo e vai sendo decomposta. Os sedimentos, por sua vez, depositam-se aos poucos no fundo de um lago ou oceano. Nesse local, eles vão sendo comprimidos em camadas, que depois de muito tempo formam as rochas sedimentares, como o arenito, por exemplo. Então, aí um exemplo, né, nós temos o calcário, que é um exemplo de uma rocha sedimentar. Já as rochas metamórficas são rochas, né, que são resultados da transformação de rochas sedimentares ou magmáticas, submetidas a grandes pressões e elevadas temperaturas. Embora possam manter características da rocha original, as rochas metamórficas geralmente adquirem características novas. Elas também têm esse nome, né, como de rochas metamórficas, porque elas são de fácil manipulação, elas podem mudar facilmente a sua forma. Então, o homem tem uma manipulação mais fácil com esse tipo de rocha. Elas são mais maleáveis. Elas costumam se formar abaixo da superfície em grandes profundidades. As rochas metamórficas geralmente são ricas em metais, quando possuem grão de ouro, prata, ferro
outros metais são chamadas de minérios. Todas de valor comercial, tá? Então, aí o exemplo, nós temos o mármore, que ela é uma rocha metamórfica, geralmente ela é usada para fazer estátuas, né? Ela pode ser talhada, ela pode ser usada para talhar estátuas ou objetos domésticos, como balcão, né? A pedra de mármore pode ser utilizada para se fazer mesas, balcões, etc. Então, turma, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui sobre o conteúdo que vocês estão assistindo para a gente melhorar. Bons estudos, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.